os especialistas que as casas do futuro vão ser um 2 em 1, preparados para viver e para trabalhar. O projeto da Renata Machado já funciona assim há algum tempo. Bem-vindos ao Posso Entrar. Olá, Renata. Acho que já está bom, está bem bonito. Olá, Ana. Ainda bem. Então, sabe uma coisa? Toda a gente me pergunta, como é que é a casa dos próprios decoradores? Eu acho que hoje venho ao sítio certo, Vamos não é? ver como é que é a minha. Esta casa é a sua casa, mas é também aquilo que todos hoje procuramos um bocadinho mais, que é fazer da casa também um espaço de trabalho. Certo. A Renata já faz isto há muito tempo. Já há 10 anos que eu comecei a trabalhar em casa, em teletrabalho com a minha equipa. Umas vezes estamos todos juntos, outras vezes não, está cada um na sua casa. Quando veio para esta casa, encontrou-a já com as obras feitas, Sim. não modificou muita coisa, Não. apenas pôs o seu toque decorativo. Agora, como é que um decorador trata da sua própria casa? Quer sempre o mais bonito e o melhor levado ao extremo ou pensa mais no conforto? Sempre as duas coisas em conjunto, não se pode pensar uma coisa fora da outra. Primeiro sempre a funcionalidade dos espaços. Agora, nós adoramos o que fazemos, é uma paixão e, portanto, como estamos sempre a ver coisas, conhecemos muita coisa, a nossa tendência é para, depois da funcionalidade e do conforto, Vir a vem estética. a estética. A estética que criou para esta casa, assim, à primeira vista, parece-me, enfim, uma casa muito urbana, muito no preto e branco, depois pontuado com alguns tons de madeira, alguns verdes, e não sai muito disto. Não, eu sou uma pessoa de neutros. Sim. Esta sala, que é uma sala de jantar, mas que eu sei que é também a sala de trabalho às vezes, Isso. agora menos por causa do pandemia. distanciamento, da pandemia, mas era muitas vezes tinha aqui as pessoas com quem trabalha, estavam aqui a trabalhar. Exatamente. E daí colocar uma mesa que é tão simples, este lacado branco, que fica É entre coreano. a mesa de jantar e a mesa de trabalho. A mesa é muito simples para contrastar e deixar viver o desenho forte da pedra. É mesmo um mármore deste bem bem manchado, manchado. que veio para aqui, já existia ou Não. foi a Fui eu base que para pus. construir tudo o resto? Exatamente, foi a base para construir tudo o resto. Foi por aqui que começou. Foi. Então deixa-me ir lá apalpar o Foi, mármore, até porque isto são placas grandes de mármore, trazer isto para aqui não foi fácil. Não, mais difícil foi a aplicação das pedras na parede, porque é Sim. preciso Força. muita força para as segurar na posição certa e para garantir que ficam. Foi mais difícil a aplicação do que transportá-las. Portanto, daqui desenrolou-se não só a decoração pelos tons, mas também pela lógica que queria para a sua casa, não é? Sim. Materiais nobres, bem vincados. Sem dúvida. Estas cadeiras, por exemplo, tanto são cadeiras de secretária, mas também são cadeiras de jantar. Daí serem absolutamente confortáveis, não é? Certo. Mas ocupam um bocadinho de espaço, não consegue pôr aqui imensa gente. Consigo pôr 8 pessoas. Não são cadeiras necessariamente de jantar, até porque rodam, não é? São muito mais cadeiras de escritório. É, mas hoje em dia as peças eu acho que não têm uma função única. Depende da utilização que se pretende dar às peças. O facto dela ser giratória é muito confortável quando se está à mesa de jantar. Para entrar e sair da mesa é muito confortável. Sim, ser porque há giratória. muitas destas cadeiras que nos envolvem, mas depois arrastá-las para trás, pôr na posição certa para a frente, leva o seu tempo. E o facto de serem giratórias Ajuda é a fácil sair entrar e a entrar. e sair. Olha, adoro aqui este arranjo. Eu gosto muito de ver alguma coisa em cima da mesa quando não está no centro. Por favor. Porquê que dizes Ou isso? nada, Por a favor. dúvida era ou ficava sem nada ou para ter uma peça que eu escolhi um arranjo grande de verdes para dar vida à pedra preta e branca. Puxado ao lado, acho que fica sempre mais elegante. Este candeeiro não é demasiado baixo para tapar a vista entre as pessoas, que é às vezes o perigo destes candeeiros quando são compactos, não é? É um ponto de equilíbrio entre não ficar demasiado baixo, nem pode ficar demasiado alto para não ferir a vista, a lâmpada. E como é que se consegue a medida certa? Um bocadinho por experiência e também por tentativa e erro. Vai-se ajustando na altura da colocação, senta-se alguém e nós ajustamos para ver. Para facilitar isso, o candeeiro tem um dimmer, o que facilita muito a utilização quando se está à mesa para ajustar a intensidade da lâmpada nos olhos das pessoas. É um bom truque, um bom segredo para quando temos candeeiros de jantar e
conforme a temperatura do jantar, também ajustamos a Isso. temperatura da luz. Aliás, dizem os especialistas que nós devemos mesmo escolher a nossa luz em casa para fazer isso, para ao longo do dia a luz ir diminuindo, para o nosso cérebro começar a relaxar. Este é um espaço aberto, que normalmente a zona de jantar está colada com a zona de estar. Aqui temos esta zona que é a primeira zona de trabalho, não é? É verdade. Eu reúno aqui com algumas pessoas, principalmente com fornecedores, com a minha equipa, e é o meu local de trabalho todos os dias aqui, com exceção quando saio para ir às obras. É um espaço muito simples e repete aqui a pedra, que é uma pedra de mármore diferente da outra, mas ainda nos mesmos tons. A graça é que é a mesma. É a mesma, mas é um corte totalmente diferente. Só que esta pedra tanto pode ser mais branca, com mais preto ou mais cinzenta. Este é o tom mais normal dela, é o cinzento. Mas às vezes os cortes, que são sempre as surpresas, não é? Dão-nos pedras completamente diferentes. Gosto especialmente aqui da introdução destas cadeiras, que é o que corta o frio do preto e do mármore e do metálico, não é? Sendo que, com alguma inspiração das cadeiras Toné, são cadeiras portuguesas. São de um designer português, são da Branca Lisboa, e eu acho-as lindas, acho que têm um desenho perfeito. E sendo que a palhinha está muito em voga, mas quando as coisas estão muito em voga, temos um bocadinho a tendência de colocar tudo no que está na moda e depois ao fim de uns anos arrependemos. Quando apostamos em menos, tem maior durabilidade. Sem dúvida. Não é? Usar coisas muito de moda vão datar muito as casas, o que não é bom, porque rapidamente se sente, aquilo já passou há tanto tempo de moda. Olha, a Renata gosta também de pontuar a decoração, e no caso a decoração da sua casa, com algumas obras de arte. Aqui temos qualquer coisa que vai buscar a essência também das cadeiras, não é? Porque tem a madeira, porque tem o papel, porque aquece um espaço que podia ser um bocadinho inóspito pelo preto e pelo mármore. É feita em papier-mâché, de um artista espanhol, e eu acho que é muito criativa aquela peça, eu adoro arte. O recurso para a iluminar, não é? Numa casa onde provavelmente não encontrou pontos de luz nos sítios onde queria pôr as peças, criou isto é um candeeiro, é um aplique? É um candeeiro de chão. É um candeeiro de chão. É mesmo para cumprir essa função. São perfeitos para iluminar cantos, peças, fazer uma iluminação muito focal, muito dirigida. Podia acontecer também se tivesse aqui um quadro, ele estar no chão, podia, perfeitamente. Iluminar o quadro. Quando entramos aqui na sala, eu confiro uma suspeita que já trazia, que a casa é também um bocadinho o showroom para os seus clientes, ou não? Sim, eu fila para mim, mas sem dúvida que funciona como showroom para os meus clientes, e como falámos há pouco, os clientes adoram ver a casa da decoradora, como é que não é. O único ponto é que é muito normal quererem igual. Sim. Quer esta peça, quer aquela. E, portanto, cabe-me a mim depois convencê-los, vamos encontrar outras peças igualmente bonitas ou mais ainda, para fazer um ambiente diferente, porque o que é bom nas casas é a identidade própria de cada casa, que deve refletir sempre a identidade e as vivências de quem vive lá dentro, não é? E eu tenho umas, os meus clientes têm outras, portanto convém Os seus clientes podem ter o estilo, escolheram por um determinado estilo, mas pode fazer para eles aquilo que tem mais a ver com eles e com peças que eles já trazem, não é? Exatamente, esse é o objetivo. Oh, Renata, uma das coisas que eu já reparei é que os tapetes são todos iguais. O chão é muito bonito, é um chão antigo de madeira, de ripas de madeira, já com alguma patina, não é? Aquela parede é muito forte, muito forte. Portanto, a partir dali, tudo o resto, eu entendo que devia de ser mais suave, mais simples, suavizando à medida que vai andando. Portanto, o neutro no chão era muito importante para se fazer sobressair as peças. Tudo o resto. Aqui temos uma sala de estar aberta, onde reina o preto, o branco, mais uma vez, e pontuado pelas madeiras. Podemos sentar aqui as duas um bocadinho? Sim. Olha, a cortiça também. Também, que é um material que eu adoro. Mas a cortiça em Portugal, durante muitos anos, o design estava associado a uma ideia de casa mais barata, o chão mais barato, a coisas funcionais, não a design propriamente dito. E agora começam a aparecer empresas portuguesas a trabalhar a cortiça com design, inclusive a trabalhá-la em peças de merchandising. Havia uma associação à cortiça de um material menos nobre, porque era utilizado exatamente dessa forma. Em algum momento, os designers perceberam que é um material muito adaptável e flexível para fazer muita coisa, e estão
estão a começar a explorar. resistente, não é? Muito resistente, muito resistente. Aqui, E leve. este banquinho serve quase como mesa de apoio a este sofá. É mesmo a mesinha de apoio a esse sofá, para pousar um copo, um livro, o comando da televisão, é mesmo esse o Olha, objetivo. este sofá tem aqui uma profundidade enorme. O recurso a estas almofadas é justamente para nós E, olha, está a ver estarmos, como- até o Zé se assustou. As almofadas trazem-nos as costas para a frente, portanto já não é necessário ir até lá ao fundo. E pronto, e adaptamos e pomos-las na posição que quisermos. Este sofá tem quantos metros? Tem, salvo erro, 3 metros. 3 metros. Sentam-se aqui Eu gosto várias que pessoas, sentam. quando não há distanciamento Sentam. social obrigatório, não é? Não. E numa sala que é bastante ampla, olhando daqui, a escala parece que diminuiu, ou seja, tudo está mais ao nível do chão nesta sala, O sendo que o pé direito é muito jeitozinho. alto. Acho que, pelo menos foi esse o meu objetivo, conseguir aqui algum equilíbrio entre as peças que vêm do teto, as peças grandes e as peças mais baixas. Foi construído a pensar nestas peças que, tal como o mármore daquele lado, enchem a decoração, não é? E como elas são muito compridas, então tinha que se aproveitar o equilibrar. máximo de Isso. parede e tudo o resto, desde estas cadeiras, estas poltronas, ao sofá, àquela mesa de apoio, ou a esta da frente, foi tudo Mais colocado baixinho. bastante mais baixo. O que é aquilo que está em cima da Aquilo mesa é uma de apoio? lamparina amovível. Sim. Posso carregá-la para o quarto. E aquece? Aquece. É mesmo para aquecer. É mais o efeito visual que quem não gosta de ver uma chama, não é? E o fogo. Sim. Portanto, podemos ter uma lareira dentro de casa e andar com ela de um lado para De o um outro. lado para o outro, exatamente, que é o que a graça que eu lhe acho ao formato de mala. Pois, uma coisa que eu acho que também aquece dentro desta casa é esta oliveira. Dá vida, traz Sim. vida. Eu gosto muito de plantas dentro de casa para deixar de parecer uma loja de móveis. Sim. As plantas trazem muita vida, a natureza para dentro de casa. E aqui corria o risco de parecer uma loja de móveis, já que as É. pessoas olham para aqui como se fosse um showroom. Agora, não é preciso regar, esta não é das de Não, regar. não, ela é liofilizada. Ela é uma falsa Oliveira. muito Real. Muito real. É verdade. Não é? Ninguém diz que esta oliveira não tem vida. E mais uma vez, a iluminação faz o recorte e faz decoração à própria. Isso é um À noite projetor. é um projetor forte, com uma Que é luz muito enterrado dirigida no cascalho. Sim. E que à noite faz um efeito das folhas no teto muito giro. Pois nós agora Decora imenso não à é de noite. noite e nós já vemos um Algum recorte, Portanto, acaba por exatamente. ter decoração no teto E também. exatamente, dá uma dinâmica muito engraçada ao espaço. A luz aqui tem uma personalidade muito forte. Este candeeiro, que provavelmente não é usado assim no canto, é um candeeiro, ele é mesmo assim de canto, não. Ele Ele está costuma alterado. ser utilizado por cima de uma mesa de jantar, Sim. tipicamente. Eu é que utilizei dessa forma diferente, mas como se Mas tens que ir vê... buscar um ponto de luz aqui de lado, não é? Exatamente, porque não tinha pontos de luz no teto, fui buscar ao aplique, ao ponto de luz que estava na parede. E criou-lhe aqui alguma assimetria Uma dinâmica, sim. diferente, porque o cabozinho teve que vir de Sem uma dúvida, zona sem dúvida. que não é habitual. Mas lá está, a luz aqui também para valorizar as obras de arte. Certo. E a madeira petrificada Sim. da mesa, aquela madeira petrificada. Que é uma madeira petrificada. As árvores com muitos anos de vida petrificam. Sim. E depois dá-se No fundo é um fóssil, não é? Exatamente. Exatamente. É mesmo a isso. natureza a É mesmo fabricar isso. um fóssil. Mas é muito fácil. É fácil encontrar este tipo de materiais. Não é fácil encontrar. Cá em Portugal não. Na Europa sim. É mais habitual. Aqui temos uma madeira mais em estado puro. É natural. Isto são duas bolachas de uma árvore, depois foi cortada para fazer este efeito uma junto à outra, tipo gêmeas. Renata, a casa vive neste balanço entre a sofisticação daquilo que é o urbano, mas depois com salpicada de coisas que são muito tendência agora, de natureza em estado puro, não é? E tentar que uma coisa não choque com a outra, que vivam bem uma coisa com a outra, mas sem dúvida é mesmo isso, Ana. Olha, o Zé foi também escolhido em preto para ficar bem com a casa. Não foi, mas É foi que é um uma feliz tapete extraordinário. coincidência. E ele próprio tem aqui os seus espaços decorados também, não é? Em Umas quase todo- almofadinhas. Tem almofadas, caminhas espalhadas pela casa para ele estar sempre confortável. É a sua grande companhia sem de vida dúvida. e de trabalho. É uma sombra. Temos ali mais uma vez o recurso a um projetor que eventualmente seria um candeeiro de pé de leitura, exatamente. mas que está ali todo cheio de retorcido. nós
para iluminar aquele Que é isso que eu acho que lhe dá graça àquele candeeiro, é ele ser todo maleável e podermos fazer com ele. Podia ter dado um nó, podia estar a iluminar o soldado terracota. Este cortinado está de parede a parede justamente para ficcionar quase a ideia de janela de parede a parede, que não existe. A janela é só no meio, não é? É. Não era especialmente bonita e está disfarçada com este cortinado contínuo. Sendo que eu pessoalmente não adoro os cortinados pequenos numa parede. Tipicamente eu trabalho a parede da janela toda em cortinado. Porque dá uma amplitude maior, porque se puser ali um recorte de tecido não vai ficar tão elegante. Assim a parede toda abre-se na medida da janela para deixar entrar a luz. Mas cria a tal ilusão de que há um janelão enorme por trás do cortinado e que, enfim, janelões enormes são sempre uma preferência dos decoradores, ainda que sejam às vezes um bocadinho complicados para decorar, porque é uma parede que se perde para colocar alguma coisa. Exatamente, as paredes com janelas e portas são sempre uma dificuldade. Olha, vai-me explicar como é que funciona a televisão, que eu não estou a perceber, que eu, para mim isto é um espelho. Parece um espelho, mas tem uma televisão escondida por trás. Que tem uma televisão normal, não é? Normal, que se compra em qualquer lado. E depois tem esta tecnologia especial que permite a imagem passar através do vidro, que faz um recorte na medida da televisão, e o espelho pode ter a medida que quisermos, pode forrar a parede inteira, fazer uma moldura, pode pôr uma moldura em talha dourada à volta do espelho se quiser. Aquilo que vocês, decoradores, odeiam, que é integrar um aparelho de televisão numa sala, aqui está super disfarçado. Olha, Renata, esta é aquela que é a zona social e de trabalho. Há de ter uma zona absolutamente só sua aqui na casa. Vamos ver. Vamos lá. Este é o hall da casa, no fundo isto é a entrada na casa, que nos remete logo para o que é que vamos encontrar, não é? Aqui há uma profusão de preto bem assinalada. É muito cénico. Sim, é um bocadinho, não é? Este espelho que dá amplitude e estas gaivotas. O espelho foi porque, como é uma divisão interior, ao forrar a parede a espelho, repare como ganha uma janela nesta divisão. Reflete a janela e a luz da rua. Reflete a janela e a luz. Mas estas gaivotas são uma luz mais dramática ou mais decorativa do que propriamente funcional, não é? Que eu gosto muito do efeito, elas, se reparar, têm toda a exposição de asas diferentes. Sim. E no reflexo do espelho que multiplica, faz um efeito muito engraçado, original, diferente. Então, vamos à zona mais privada da casa. Ou não? Vamos ver a cozinha, pode ser? Vamos ver a cozinha. Bora lá. Uau, que cozinha enorme! E toda branca! É toda branca. Agora, já era assim, não é? Já estava tudo assim. Eu pus este espelho... Este veneziano, não é? Muito antigo que eu herdei. Dá alma a uma cozinha que é tão branca e tão simples nos seus gosto contornos. De usar peças fora dos espaços para onde naturalmente elas seriam pensadas. Depois, ter o mínimo possível nos balcões, porque há tantos armários para a arrumação que é mesmo só aquilo que é usado no dia-a-dia. Aqui, eu gosto especialmente deste liós, que era da origem da casa, não é? Esta viga. Era uma chaminé, agora tem um exaustor dentro, fechámo-la, mas... iluminada, não é? Exatamente, mas manteve aquele detalhe original da casa. E agora sim, vamos entrar num longo corredor, não é? Eu acho que aquele corredor deve dar para andar de trotineta de umas casas para as outras. O Zé adora correr no corredor. Portanto, é aí que ele faz os seus campeonatos. Vamos, Renata? Vamos. Uau! Eu diria que isto era assim uma pista de 100 metros de corrida. É o que eu digo, este corredor dá claramente para andar de trotinete aqui de um lado para o outro. Agora, o que nos salta à vista neste corredor tão simples, não só é a sua dimensão, mas também estes focos, que normalmente nós temos uns halogéniozinhos pregados ao teto, mas aqui resolveu ter umas palhinhas desencontradas. Porque utilizar estas luminárias? Tenho o tal pé direito nesta casa que dificilmente se encontra. Sim. E daí, então, poder brincar com a altura, porque isto é uma peça que não pode ser usada habitualmente, não é? Habitualmente, exatamente. E ela funciona para um lado ou para o outro. Eu decidi dar este ritmo visual com a luz a um corredor comprido. E não foi uma tentação encher isto de quadros, por exemplo? Foi, confesso que foi. Mas gostei tanto das luminárias que pensei, já faz um efeito muito forte
E eu queria este efeito muito Apenas suave, colocou aqui só este... com detalhe dessa peça da Catarina Dias, sim. Sim, que é um pano, não é? É um Só pano, com uma frase ou algumas palavras que também é tão simples, só ganha efetivamente a nossa atenção por estar neste corredor tão despido. E é um tecido que, parecendo que não, aquece. Sim. O tal espaço muito branco veste-o um bocadinho além do Como tapete. o próprio tapete, que é igual a todos os outros, não é? Ora, nós temos aqui um escritório, certo? Vamos espreitar, é onde às vezes se refugia quando tem equipas maiores a trabalhar na sua sala. Exatamente, é um aqui. outro espaço de trabalho. Manteve estas portas à moda antiga. Isso. Com a Traço original, com o vidro martelado. Exatamente. Vamos então ver o escritório, posso? Com licença. Força. Oh, Renata, o escritório tem tanto de simples como de sofisticado por causa de 2 ou 3 peças. Não só este sofá a capitoné, mas aquele senhor que se junta ao seu trabalho, não é? É o João. É o seu sem cabeça. A minha equipa batizada de João. É o João. O João está aqui como companhia virtual, mas é quase um statement, não é? É uma peça decorativa, divertida, não há quem não sorria quando vê o João e uma pessoa que está aqui a trabalhar está sempre acompanhada. Está sempre acompanhada, não só pelo Zé, mas também pelo João. É uma companhia fantástica, não faz barulho nenhum. Olha, já este candeeiro, enfim, tenho muitas vezes visto este candeeiro em cima de mesas de jantar, aqui é só um candeeiro de escritório, que parece que desvalorizou o candeeiro, mas valorizou o espaço. Precisava de uma luz geral e não dirigida e, portanto, se reparar, a luz expande quando encontra o teto e domina o espaço todo. E depois chama a atenção para esta acumulação de velharias que criou aqui, por cima deste roupeiro, que eventualmente podiam estar espalhadas pela casa, numa estante, tipo biblioteca, pontuarem a decoração em vários sítios, não. Tirou-as todas para aqui. Concentrado, exatamente. Eu gosto muito de peças antigas, tenho ali 3 ou 4 rádios antigos, que quando encontro vou comprando aqui ou ali e vou concentrando. Agora, mas estão aqui intencionalmente. Não estão aqui à espera de ir para outro sítio. Não, isto é a sua decoração para estas peças antigas. Exatamente. Outra das peças que eu gosto muito aqui neste escritório é este candeeiro de madeira que tem um ar de arquitetura. Ele próprio parece uma peça de obra, não é? Sem dúvida. Ele é todo feito com estas pecinhas de madeira pequenininhas. Eu acho uma obra de arte e é uma peça com imensa força, é uma peça escultórica. Sim, e ainda no âmbito de uma obra de construção civil, também esta escultura aqui, nestas chapas metálicas, eu acho que remetem as duas, apesar de serem muito diferentes, remetem as duas para a mesma ambiência, que no fundo é a ambiência em que trabalha também, não é? Exatamente, além da decoração eu faço remodelações e trabalho os interiores de raiz. Ora, aqui ao lado temos um quarto de hóspedes. Certo. Podemos ver? Podemos. Lá. Então aqui é o quarto das visitas. Uau! Que engraçado! Nunca tinha visto uma cabeceira destas, assim com estas sobreposições. É verdade, é muito original, com um mix de 3 tecidos diferentes. Sim. Com alturas diferentes, que dá aqui um bocadinho de ritmo. O quarto é pequeno, novamente nos tons neutros dos brancos e cinzas. A cabeceira faz a personalidade do quarto. Ou seja, temos uma fazenda, temos aqui um veludo, mas tem depois uma série de peças ditas de design, não é? Que também marcam muito o quarto, como por exemplo aquele candeeiro, ou este. Eu acho que há uma aposta em candeeiros com personalidade. Eu adoro iluminação. Sim. E as pessoas, quando pensam em iluminação, em geral, pensam muito ou nos focos de encastre ou nos abajures. Sim. E aqui em casa eu tenho várias peças que mostram exatamente a diversidade de peças de iluminação e de design. Como se pode julgar, não é? Muito. Há muitas peças esculturais, como o candeeiro ali do escritório. Isto são peças de imã, de arame. Sim. Que são imã e que nós podemos pôr isto na posição que nós quisermos. Então podemos ser nós os criadores da própria peça. Tal e qual. Deixa-me lá mexer. Até conformo muito, não é? E depois, acho muita piada aquela mesa. O acrílico é um material que desapareceu um bocadinho das decorações, não é? Foi muito anos 90 e desapareceu, mas que funciona muito bem, ainda por cima porque lhe cria
corpo aquela mala que está lá dentro. Que é pequenina. E o acrílico dá dimensão à mesa de cabeceira e é muito transparente. Vai bem com qualquer material, com quaisquer tons. E temos depois também aqui até uma sobreposição também destes futons, não é? Enfim, é um acabamento para dar conforto ao espaço. Olha, acho graça também, dentro da sobreposição desta cabeceira, ainda lhe criou mais uma sobreposição com este quadro, que é uma fotografia de tango, por exemplo. Exatamente, com muito movimento. Eu gosto muito de música, de dança e acho que esta fotografia passa muito bem isso, a relação entre o homem e a mulher, o movimento, gosto muito. Vamos para a casa de banho social, certo? É o que dá apoio a este quarto. Sendo uma casa de banho social, é uma casa de banho completa, não é? É, tem esta primeira antecâmara com a zona do lavabo para as pessoas poderem utilizar o lavatório. Já foi desenhada pela Renata esta? Já tudo o que está aqui. Nas casas de banho teve mesmo alguma intervenção de obra, não foi? Foi obra total, integral. Parti tudo o que estava e redesenhei e refiz. Esta cuba desenhei, mandei a esculpir. Isto é aqui? É em Liós. Em Liós mesmo. Esta casa de banho é toda em Liós. Porque no fundo seria o material original da casa, tendo em conta que aquela ripa, e aquela ripa da cozinha, não é? E é da época. E pronto, para aqui eu escolhi este modelo mais baixo, subindo a cuba. O espelho tem uma iluminação por trás, não é? E é ligeiramente separado da parede. É afastado da parede para deixar sair a luz. E pronto, e cumpre a função de lavabo social. E foi fácil encontrar um doseador de sabonete líquido do mesmo tamanho? Não, é o único do mercado, já saiu de linha do António Lupi, mas acho que ficou perfeito. Tem que o preservar. Quando vi, pensei, é a peça perfeita para acompanhar esta cuba. E tem mesmo que o preservar, porque já saiu de linha, depois vai ser uma dificuldade. Na minha. Olha, depois toda a casa de banho se desenrola também com o chuveiro e com esta bancada, outro lavabo, não é? No fundo são duas casas de banho numa, não é? Isso. Porque tem aqui este lavabo com esta bancadazinha de apoio, mas tudo integrado. É, o sifão está aqui, a válvula está aqui, de esgoto. Esta peça é movível, portanto podemos chegá-la mais para a frente e mais para trás, em querendo, porque no fundo o lavatório é toda esta largura. E aqui também fez o mesmo tipo de espelho, não é? Com este afastamento da parede, mas aqui em linhas menos arredondadas, nada arredondadas, por acaso, tudo mais geométrico, com vértices. Exatamente. Estes espelhos são muito simples. É o espelho em singelo, sem qualquer tipo de moldura, torna tudo mais leve. Não deixa de ser também uma questão de moda, agora está-se a usar muito os espelhos iluminados por trás e a verdade é que faz um efeito bonito. E depois a decoração mais pequena, não é? Trazer para aqui aquelas peças que, quando as nossas mães ou avós as adquiriram, não pensavam que elas pudessem vir, se calhar, para a casa de banho, mas nem por isso estão desvalorizadas. Não, está aqui uma mistura entre peças modernas e peças antigas. Falta-nos o seu quarto. Vamos ver. Podemos ver? Vamos ver? Começa logo com uma coisa que as mulheres adoram, que é um bom closet. Bem, Renata, isto é um ótimo closet. E o facto de ter esta parede toda corrida só com o armário também cria aqui uma sensação de unidade, não é? E faz desaparecer o roupeiro, fica mais simples, mais leve. Mesmo o facto de não ter uns puxadores, ter só essas reentrâncias. Exatamente, fica tudo muito simples. E depois só pus aqui deste lado as sapateiras. E atrás destas portas que são de tic-tac estão sapatos, não é? E o facto de ter esta simetria destes dois módulos, não é? A parede é praticamente quase igual. É engraçado é que fez os módulos um bocadinho subidos, não é? Criou-lhe aqui um rodapé por baixo. Exatamente. Se fosse direto ao chão, é uma peça muito modular, não é? E assim, ao soltá-la um bocadinho do chão, fica uma peça um bocadinho mais leve. E valoriza também, em termos de decoração, um espaço que é de utilidade, que é de funcionalidade, não é? Dá-lhe alma, não é só um espaço para meter roupa e vestirmos e não, dá-lhe aqui algum carisma. E aqui também não prescindiu de um candeeiro de design. Não. A luz jeta para cima e aquele prato distribui a luz e... É um disco voador, isto é um ovni. Tem muita graça. A altura acabou por preenchê-la, não é? Este pé direito,
tanto com uma fotografia que está num cavalete metálico, como aquela peça, uma jarra muito transparente, onde se vê os troncos da planta, não é? É. E mais uma vez temos o acrílico. Há muito tempo que eu não via um varão de acrílico. É verdade, não se vê muito e nos últimos tempos ainda menos. Aqui eu não consegui fazer o cortinado de ponta a ponta por causa dos roupeiros que não o permitiam. E depois entramos num quarto que também é branco, não é? Também é branco porque vai na mesma linha. Eu diria que aqui é paz e conforto, não é? Esse era o objetivo. Paz pela cor e conforto pelas texturas, porque desde este puff de pelo de carneiro, não é? Isso. Até A manta também à de mantinha carneiro. e o próprio Tapete. O próprio tapete é. Ai, e ali E aquela a pele. cabeceira, A exatamente. cabeceira é muito alta. E mesmo assim veja como... O que sobra de pé direito. Exatamente. Aqui é um excelente exemplo para as pessoas perceberem como uma cabeceira baixinha ia desaparecer completamente. sim. Portanto, é necessário subir um pouco a altura da cabeceira para equilibrar com o pé direito. A não ser que do tivesse espaço. um quadro ou, enfim, alguma peça na parede Sim. que preenchesse, mas Eventualmente. apostou em pôr essa peça deste Aqui, lado. Exatamente. Não é? E os pelos todos existem exatamente para aquecer um espaço que se quer Aconchegar o branco. ambiente. Esta mesa de cabeceira Certo. é enorme. É como antigamente havia as camilhas, não é? Sim, Aquelas sim, mesinhas redondas. As mesinhas de cabeceira não têm todas que ter gavetas, não têm todas que ser pequeninas ou mais baixas que a cama. Ou não têm que ser iguais dos dois lados. Não têm que ser iguais dos dois lados. E esta madeira, que parece que quase não é tratada, que é um pinho Em cru, não é? Aquece o ambiente e dá o tal toque de natureza que corta aquele Aquece. tom mais urbano, não é? E sem aquece. dúvida. Juntamente com, mais uma vez, Mais o uma efeito árvore. da árvore, da Esta é que eu natureza. nunca tinha visto dentro de um quarto, no lugar da mesa de cabeceira, ainda por cima. Exatamente. À semelhança daquela mesa de cabeceira em acrílico, também ela grande, que vimos no outro quarto, aqui por baixo desta também colocou Um banquinho. um banco famoso, não é? É. Todo feito em cartão prensado, que serve não mais do que para se mostrar, porque ele É decorativo. suficientemente impactante e corta aquele vazamento todo da mesa. Exatamente, e serve para pôr os livros ali para não estarem em cima da mesa, mas é essencialmente uma função decorativa. Deixa-me aproximar-me aqui um bocadinho, Claro que sim. não é? Estas almofadas, lá está, também criam este ambiente mais quentinho por causa da textura contrastante. Agora, temos várias texturas animal, não é? De pelo Certo. animal, totalmente diferentes, mas todas em branco. Não há preocupações com o pandan de texturas. Não. São tudo materiais naturais e, como se vê, funciona tudo muito bem umas com as outras. Não há qualquer problema de texturas e com os pelos funcionariam linhos, funcionariam veludos, funcionaria algodão. Olha, aqui temos a sua casa de banho, não é, Renata? E tem aqui um caixote de roupa suja, muito engraçado, ele é inox, não é? É. E tem assim um ar bem industrial. Tem. De uma dimensão. Mandei fazer de uma dimensão grande, faz ali um seguimento da bancada. Está aqui para mim 3 peças que acabam por contrastar com este conforto todo do quarto, que é esse da roupa tulha. suja, esta... Criado mudo. O criado mudo, que eu adoro este nome, onde vamos deixando a nossa roupa. E depois este quadro, que também todo ele nos remete um bocadinho para a ideia do inox, Sim, não é? sim, é mais cinzento, no fundo. Não cria gelo num quarto que quase parece uma cabaninha de montanha, não é? Olha, Renata, muito obrigada por esta visita guiada, aquela que é a sua casa, mas também o seu espaço de trabalho e um bocadinho uma montra do que é o seu estilo de decoração. Fechamos aqui mais Obrigada, Joana. Posso Entrar, já sabe que eu bato a outra porta com outro projeto, mas com muitas ideias para se inspirar. Até lá, fique bem.